esculturas monumentais e rígidas, pinturas de traço leve e suave. O entrevistado do Arte na Tela de hoje é versátil. Com muito talento, cria objetos, esculturas, pinturas e instalações. Lourenço é envolvido com a arte desde criança. Eu nasci dentro de um ateliê. Eu sou filho de artistas plásticos. Meu pai é o Glênio Bianchetti, minha mãe é a Ilema Bianchetti. Então eu sempre tive acesso a materiais e não tive dificuldade nenhuma em manusear material, tanto de pintura como gravura, como desenho. Eu não me lembro assim, se eu tive assim, um insight, uma ideia de você é artista, né? Eu acho que isso foi o mais natural possível. Digo isso porque eu e todos os meus irmãos tivemos essa criação, porque a gente morava isso em Porto Alegre ainda. A gente tinha a casa e o ateliê do meu pai. E a nossa vida era mais dentro do ateliê do que na casa mesmo. A casa era mais para comer, dormir, essas coisas todas. Usufruía do espaço que estava sendo construído, a gente via a universidade ser construída, e os amigos do meu pai, tipo o Zanini fazia maquetes. A gente via, que legal, como é que era aquilo, né? Como é que fazia, como é que colava. A curiosidade de criança. Tinha a parte de serralheria, eu não me lembro mais como é que chamava. Não tinha loja para comprar móveis, né? Então a minha mãe e meu pai desenhavam os móveis lá de casa e eram confeccionados por esses artesãos e professores da universidade, né? Então, eu me lembro que sempre foi tudo muito natural, sabe como é que é? Ninguém forçava nada, porque eu via, praticamente passei a vida toda vendo meu pai pintar. Glênio Bianchetti foi um dos fundadores do Clube de Gravura de Bagé e também do Clube de Gravura de Porto Alegre, ao lado de artistas como Glauco Rodrigues, Danúbio Gonçalves, Carlos Iscliar e Vasco Prado. Os temas de suas obras, em grande parte xilogravuras inspiradas pelo expressionismo alemão, eram relacionadas ao trabalho e costumes regionais do Rio Grande do Sul. Às vezes eu fico vendo que todos os meus ídolos sempre foram os amigos do meu pai, né? O meu pai nunca nos separou. Lá dentro da nossa casa sempre teve as visitas. Então, assim, sabe, eu me lembro, não vou dizer o nome do artista, mas eu me lembro que ele se irritou uma vez porque eu era moleque e estava perguntando muito, sabe? Ele falou, não, esse menino fala demais. Mas assim, eu sempre tive facilidade, né? Então, o grupo de arte do meu pai, eles eram sempre os meus ídolos. O Glauco Rodrigues meu padrinho de crisma, o Carlos Isclia todos eles nos viram nascer, né? Tanto é que a gente chamava eles de tio, né? Era como se fosse a minha família. E é eu digo isso não me gabando, mas isso é a realidade que foi a minha vida, né? Eu aprendi tudo que eu sei dentro desse contexto caseiro, familiar, de amizade. Depois eu fui fazer curso no Rio de Janeiro, ficava na casa deles, aí eu os via pintando, eu os via conversando sobre arte. O diálogo entre eles é aquela coisa da sobrevivência, de ser artista. Todos aqueles questionamentos de época, sabe, dificuldades, né? E isso sempre foi minha vida. Talvez eu veja isso com mais tranquilidade, porque eu não tive outra oportunidade de ser diferente do que isso.
Às vezes as pessoas não sabem, mas eu me formei em matemática, eu não fiz artes plásticas, né? As artes plásticas que eu fiz foi de uma maneira caseira. Eu não fiz universidade, técnicas. E acabei também percebendo, quando eu via as pessoas fazerem, eu tentava fazer também. Essas pessoas viam uma criança tendo curiosidade, ensinavam o que era, como é que fazia a gravura, como é que desenhava, como é que tirava a cópia da gravura, né? Como é que se colava, como é que se pintava, como é que se fazia a tinta, porque a tinta, a maioria das pessoas compra tinta pronta, né? Artista mesmo que lida com material, ele compra a tinta pronta, mas também ele complementa o trabalho dele com tinta, pigmento em pó, né? Então, assim, tem vários tipos de têmperas, né? Tem a têmpera vinílica. Naquela época, eu vi o pessoal fazer têmpera a ovo, vários tipos de têmpera, né? A própria tinta a óleo, era tudo feita. Esse é o aprendizado que as pessoas são muito carentes hoje desse tipo de aprendizado e ficam muito à mercê da indústria, sabe como é que é? Da tinta pronta, da tela pronta. Eu aqui, no meu ateliê, eu passo para os meus alunos tudo que eu sei, seguindo essa orientação que eu tive na vida toda. Porque não é só o manuseio do material, é a maneira de ver a vida. A genética artística levou naturalmente Lourenço de Bem ao caminho sem volta da arte. Numa adolescência quase adulto já, eu comecei a pintar. Arrumei tinta, meu pai me deu algumas coisas, me deu uma orientação, essas coisas todas, e aí eu fui pintando. Depois que eu já tinha feito algumas exposições, essas coisas todas, eu passei a ser assistente do meu pai no Cresça. Um artista que tem acesso a todas as linguagens, ele se torna um ser humano mais completo. As linguagens se ajudam a nível de formação e de atuação como artista, a parte intelectual, a parte mental. Você fica mais extrovertido. Vieram os meus filhos, eu tinha que ganhar a vida, né? Só com pintura não dava, eu comecei a dar aula. E aí, sabe, foi ótimo porque eu pude me manter dando aula, uma coisa que eu gostava e podia sobreviver disso, e tinha a oportunidade de fazer o meu trabalho, de pintar. E aí, a curiosidade natural do artista, sabe, o artista ele é curioso, ele às vezes é até confundido com um bisbilhoteiro, sabe como é que é? Mas eu de vez em quando pego meus alunos aqui e a gente vai visitar artistas, outros artistas. Por quê? Porque quando você vai na casa do artista, no ateliê do artista, você vê a tinta que ele usa, você vê a espátula, você vê o pincel, você vê o papel, a tela, sabe? É muito interessante o contato, porque eu sempre tive esse contato. No próximo bloco, vamos conhecer o Zé, obra em papel machê que se tornou um dos grandes personagens da história de Lourenço. É um boneco, uma escultura de um homem que chama a Tribo do Zé. Não perca! O Arte na Tela de hoje apresenta o trabalho de Lourenço de Bem, artista plástico de Brasília. As esculturas expressivas criadas por ele muitas vezes possuem um aspecto de inacabadas, que levam o espectador da estranheza ao encantamento. Sua trajetória passa ainda pelo universo das instalações, pintura em tela, gravuras, ampliando sempre sua visão sobre as linguagens artísticas. Quando eu fui morar no Rio, eu era bem novo ainda e ganhei alguns prêmios de salão. E aí tive a oportunidade de fazer um curso no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, com um alemão, eu sei que o sobrenome dele era Einstein.
O que ele me passou foi o seguinte: arte você faz com qualquer coisa, né? Você não precisa da tela francesa, da tinta holandesa, do pincel japonês para fazer uma boa arte. Às vezes você, na história da arte, inclusive, mostra que, principalmente nas guerras, os artistas não tinham acesso a tinta, a pincel, a tela, eles tinham que se virar. Gauguin, quando foi para o Tahiti, as telas dele eram feitas de saco de linhaça. E aí, sabe, eu sempre tive essa intuição de procurar me virar, né? Então, assim, eu tive aula de papel machê para aprender a fazer copinho. Aí, quando eu vi a possibilidade de transformar aquilo em outras coisas, fui transformando e o copinho virou escultura, virou pedras de papel machê, que eu, às vezes, forneço para o pessoal de teatro. É uma coisa cênica, né? Uma pedra cênica, né? Então, por exemplo, eu passo, se eu estou fazendo escultura, eu falo sobre Rodin, exemplo, aí Brancusi. Tem certas coisas que você vai ver, o Brancusi é derivado do Rodin e não tem nada a ver com Rodin. Ele via a vida diferente, o tempo dele era diferente, né? Então, é importante você ter essa noção de que você tem que se construir. Por exemplo, eu sempre fui fascinado pela arte rupestre, né? Por exemplo, quando você vê uma Vênus de Willendorf, que é 40 mil anos antes de Cristo, e você vê uma pecinha de 12 centímetros, mas não tinha mercado. Sabe como é que é? Você vê que ali é uma coisa, uma necessidade de expressar o sentimento por uma mulher, né? Que você vê que aquela Vênus de Willendorf, ela representava muito mais a possibilidade da mulher que pare, que tem uma prole, que amamenta. Nem sempre é assim, né? A arte, eu acho que está num patamar diferente. Não estou dizendo que você não possa ganhar dinheiro com a arte, que você não possa... mas não deve ser essa motivação, sabe? Isso deve ser uma consequência do teu trabalho. Lourenço é um experimentalista. Mantém em seu ateliê uma escola de arte, onde procura levar aos seus alunos tudo o que aprendeu com seus mestres e com a vida. Hoje em dia, eu estou mais pintando, só pintando. Mas eu fiz muitos exercícios e pesquisa com outros tipos de material. Eu usei muito material de construção. Sempre usei material de construção. Então eu me lembro assim, sabe, que o pessoal mais da tradição de pintura usava a modeling paste, que é uma massa acrílica, né? Uma massa acrílica muito boa, maravilhosa, só que era muito cara para mim. E aí eu comecei a associar a cola vinílica, a massa corrida e deu uma coisa muito parecida com a modeling paste. Eu uso no papel machê a vermiculita para parecer pedra. É um material leve, que não deforma a tela. E vários outros tipos, o pó de mármore, pó de vidro. E teve uma época que eu fui morar na Bahia, e aí, influenciado pelo Franz Kreisberg, eu comecei a usar muito material que a gente encontrava na beira da praia. Ele usa o pigmento com vinil e sabe, cola, como é que lida com a madeira, como é que esteriliza a madeira, essas coisas todas. E aí eu usei todo esse contato que eu tive com os outros artistas, e eu curioso, e eu prestando atenção, sem a ideia de copiar. Porque quando você copia, você deixa de ser criativo. Então, assim, sabe, eu via como é que ele usava e tentava fazer do meu jeito, né? É isso que eu faço até hoje e tento passar para os meus alunos. Da fragilidade do papel machê surgiu o Zé. Zé é um boneco, uma escultura de um homem. Uma vez eu fui visitar um instituto de arte
de Porto Alegre, o Danúbio Gonçalves, amigo do meu pai, dava aula lá. Eu me lembro que eu fui lá e dei uma volta no instituto. Quando eu saí da porta, eu falei, cara, eu fiz um curso de escultura. Porque eu vi que para fazer escultura de concreto, você tinha que ter estrutura de ferro dentro, né? E concreto armado, essas coisas todas. E aí eu comecei a fazer pesquisas para aprender a fazer o Zé. Hoje existe uma instalação que chama a Tribo do Zé. A Tribo do Zé é o seguinte, as pessoas viam o Zé aqui, aí às vezes eu emprestava o Zé para exposições itinerantes, e aí os meus amigos falavam, você vendeu o Zé? Como é que você vendeu o Zé? E o Zé era sozinho. E aí uma vez as pessoas vieram fazer Feng Shui aqui e falaram que uma imagem solitária atrairia a solidão. E aí sabe, eu resolvi fazer a Tribo do Zé. Então eu fiz assim, a mulher do Zé, os amigos do Zé. Eu sempre tentei passar a relação porque não são 56 figuras, são 56 figuras que se tocam, que compõem, né? Por exemplo, tem alguns que estão de pé, outros agachados, então tem uma silhueta da tribo, como se fosse os altos e baixos da vida, né? E o apoio que a gente precisa, que às vezes a gente dá, né? Então, isso é que compõe o diálogo que a tribo passa para os outros, né? Eu, quando comecei a fazer o capim, o que me motivou mais foi trabalhar com a linha. Então, eu tentava mostrar uma imagem estática, mas dá uma sensação de malemolência, de vento batendo. E depois, tantas vezes me perguntaram por que eu pintava capim, né? Porque eu não só pinto capim, eu pinto o cerrado, né? E eu imagino o seguinte, cada unidade do capim busca a luz. Você sente isso? Todo tufo de capim procura a luz. E eu acho isso lindo, porque todos nós deveremos estar procurando luz na vida da gente, né? Eu acho que isso acaba sendo agregado, essa procura. Nós somos únicos, unos, mas a gente faz parte de um contexto maior e todos nós procuramos luz, né? Então eu acho que poderia sintetizar nisso, né? Nessa procura coletiva e individual por luz. De todas as formas de arte apresentadas por Lourenço de Bem, é possível sentir diferentes percepções e sentimentos. De cada técnica aplicada, há uma infinidade de movimentos, cores e formas. É o típico artista que transborda vida em tudo que faz. Ficamos por aqui com mais essa edição do programa Arte na Tela. Até a próxima semana! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.